Por que a China nunca invadiu Taiwan? Quão perto isso está de acontecer agora? E será que Taiwan tem alguma chance nesse caso? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na última semana, a viagem da presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, gerou receio em muitos de uma invasão chinesa a Taiwan ou algum outro tipo de retaliação. A China não ficou satisfeita com a viagem, que entendeu como um reconhecimento da independência de Taiwan. Em retaliações, além de sanções e limitações comerciais, a China iniciou exercícios militares que envolvem alvos muito próximos à ilha e até mísseis sobrevoando ela. Esses exercícios devem durar bastante tempo, e não é totalmente impossível de imaginar que a China de fato faça em algum momento um ataque e tente conquistar Taiwan. Eu acho pouco provável isso acontecer. Seria um risco enorme para a China, um desastre para a economia do país e arrisca o desempenho militar da China ser tão pífio quanto o da Rússia. Ou seja, arrisca a China gastar uma enorme quantidade de dinheiro, levar sanções devastadoras e sair sem o território e com a reputação arranhada ao mesmo tempo. Mas eu também achava que a chance de Putin invadir a Ucrânia era pequena, no início do ano, pelo exato mesmo motivo. Um monte de risco de perdas econômicas e nenhuma vantagem real no final das contas. Seria uma decisão ruim para qualquer pessoa normal. A questão é que tanto Putin quanto Xi Jinping são políticos desesperados, com popularidade baixa e economias decadentes. Então, embora uma invasão possa significar a ruína econômica do país, pode ajudar essas pessoas a se manter no poder. Então, não dá para descartar a possibilidade dessa invasão de Taiwan também. Tal como no caso da Ucrânia, uma invasão será uma guerra altamente assimétrica. O poderio militar taiwanês é ínfimo em relação ao poderio militar chinês, mas tirando essa parte, quase nada se assemelha à guerra da invasão da Ucrânia. Ucrânia e Rússia têm muitas armas velhas ainda da época da União Soviética. China e Taiwan têm bem menos armas, respectivamente, que Rússia e Ucrânia, mas as armas são muito mais modernas, muito mais fortes. A batalha da Ucrânia se dá principalmente por terra. A logística pode usar trens. Numa eventual invasão de Taiwan, a batalha envolveria muito mais a marinha devido à distância de quase 200 quilômetros do Estreito de Taiwan, que separa os dois países. Não só isso, Taiwan tem uma geografia extremamente acidentada, com muitas montanhas e poucas planícies. Até praias são raras na ilha. Um outro fator deve ser levado em conta. A Ucrânia se preparou para a guerra com a Rússia a partir da primeira invasão em 2014. Taiwan vem se preparando para essa guerra contra a China desde 1949. De fato, se acontecer a invasão, não vai ser a primeira vez que a China tenta invadir Taiwan. Em 1954, a China tentou invadir Kinmen, uma ilha que fica próxima à costa chinesa, mas é parte do território de Taiwan. Mesmo sendo uma distância de menos de 2 quilômetros do litoral chinês, a China acabou sendo derrotada pelas tropas de Taiwan com uma enorme quantidade de baixas. Foi uma tragédia essa batalha chinesa. Lógico, a China de hoje é muito mais poderosa que a China de 1954, então os militares taiwaneses elaboraram uma estratégia chamada porco-espinho. O porco-espinho é muito mais fraco que o leão. Se o leão quiser mesmo, pode pisar e matar o porco-espinho, mas raramente o faz, porque o porco-espinho tem agulhas dolorosas que vão causar muita dor no leão. O leão acaba preferindo tentar outra presa ou até passar fome, mas deixar o porco-espinho para lá. A estratégia taiwanesa do porco-espinho pode ser resumida em 4 fases. Resistir ao inimigo na margem oposta. Como explicamos, Taiwan possui várias ilhas muito próximas à China, além de Kinmen, o arquipélago de Lianxiang, mais ao norte. Essas ilhas são estratégicas porque Taiwan espera que elas sejam atacadas primeiro e, ao mesmo tempo, fornecem bases para que próprio Taiwan consiga atacar os esforços chineses ainda no litoral. A segunda fase é o ataque no mar. Taiwan tem muitas armas instaladas em sua costa, inclusive mísseis balísticos, capazes de atingir navios chineses no Estreito de Taiwan. São 200 quilômetros de distância. O navio mais rápido ainda vai levar horas nessa travessia. São alvos fáceis para a artilharia e para a marinha de Taiwan. A chegada dos inimigos na costa é a terceira fase. As poucas praias que existem em Taiwan são todas altamente fortificadas.
Como explicamos, existem bem poucas que permitem o desembarque marítimo. Todas elas, bem como os principais portos do país, que certamente também seriam alvos dos chineses, são muito protegidas. A quarta fase é esmagar as cabeças de ponte. Cabeça de ponte é um nome que se dá quando o inimigo consegue transpor um curso d'água e domina uma pequena parte do território. Aquilo ali vai se tornar a base para ele continuar avançando. Novamente ali, Taiwan tem planos para causar pesadas perdas nos chineses. Dada a superioridade do exército chinês, Taiwan sabe que nenhuma dessas defesas será impenetrável, mas a ideia é que comece a custar tão caro que a China acabe desistindo da empreitada. Além das fases da invasão, o plano é dividido em 3 espinhos principais. A inteligência para entender a proposta chinesa de invasão o quanto antes, evitar um ataque surpresa, entender o que pretendem fazer e principalmente mover os armamentos em caso de início de ataque. Certamente o primeiro passo de uma invasão chinesa seria um ataque com mísseis, tentando visar as principais instalações militares defensivas taiwanesas. Portanto, é crucial saber de antemão de tais ataques. A Rússia também fez isso com a Ucrânia, começou sua invasão enviando mísseis de precisão, visando pistas de pouso militares, defesas antiaéreas, radares, etc. Felizmente, a Ucrânia sabia do ataque e a maior parte dos equipamentos foi movida para outros lugares. Taiwan espera ter a mesma capacidade. É inevitável que parte da infraestrutura taiwanesa será, sim, destruída pelos mísseis chineses, mas a expectativa é conseguir preservar a maior parte. Mísseis podem destruir parte da infraestrutura da ilha, mas a China jamais conseguirá conquistar Taiwan sem tropas na ilha. Então Taiwan pretende se aproveitar desse fato. O espinho seguinte é a marinha e a aeronáutica direcionada para o ataque. O foco será impedir a chegada dos navios chineses próximo do território taiwanês. A China vai ter que mover tropas, tanques, logística, então serão navios grandes. Taiwan pode, ao contrário, usar barcos rápidos e pequenos e aviões para interceptar o máximo da força naval chinesa a caminho de Taiwan. Novamente, é inevitável que alguns barcos chineses chegarão à ilha, mas o objetivo é destruir a maior parte possível. O terceiro espinho da estratégia é a população e o terreno acidentado da ilha. Tal como fez a Ucrânia, Taiwan espera contar com sua população para a defesa do território. Um grande contingente de reservistas pode ser chamado pelas Forças Armadas e para a proteção territorial. Novamente, é impossível impedir a China, mas pode-se machucar ela, retardar o avanço o suficiente, colocar dúvidas em seus comandos e dificultar a intenção. Com dor suficiente, sanções internacionais e economia em frangalhos, é possível que a China, depois de alguns meses de guerra, perca o ímpeto. Mas existe uma grande questão acerca dessa guerra. Os Estados Unidos entrariam nessa guerra? Eles poderiam, ao menos, mandar armamentos como fizeram com a Ucrânia? E isso é uma incógnita. Primeiro, depende dos Estados Unidos quererem entrar nessa guerra. Eles têm cativado uma diretriz de ambiguidade estratégica. Tanto Taiwan quanto a China são parceiros econômicos estratégicos, portanto, em tempos de paz, eles preferem não se meter. Porém, eu acredito que os Estados Unidos não perderiam a oportunidade de colocar a China no seu devido lugar. Acho que apoiariam sim Taiwan, no mínimo com armas e munições, potencialmente entrando na guerra. Lógico, esse apoio logístico é mais complexo que no caso da Ucrânia, visto que Taiwan é uma ilha, porém é pouco provável que Taiwan permita um bloqueio completo do seu perímetro naval. Isso também faz parte do seu plano para manter acesso ao Japão, à Coreia do Sul e aos Estados Unidos. Portanto, não deve haver problema para os Estados Unidos abastecerem Taiwan com armas. A Rússia pode apoiar a China? Certamente apoiará diplomaticamente, mas será capaz de efetivamente fazer algo? Eu acho pouco provável. O exército russo já está destruído, não consegue nem ganhar da Ucrânia. A possibilidade de ajudar alguma coisa militarmente na China é mínima. De fato, há quem diga que a briga é justamente entre China e Rússia, que toda essa confusão no Estreito de Taiwan é apenas uma parte da estratégia da China para distrair a Rússia. Sim, vocês sabem, a China reclama vastas extensões do território
território que hoje são dominados pela Rússia. E recentemente o exército chinês tem feito exercícios militares secretos na fronteira com o que a China chama de Hansenwai e que a Rússia chama de Vladivostok. Mas isso é tópico para outro vídeo. O fato é que é muito difícil prever se a China teria apetite para entrar nessa guerra contra Taiwan. Podem ter certeza, também será uma guerra muito difícil para a China. O exército dela é provavelmente mais preparado e tecnológico que o exército russo, mas tem a desvantagem de não participar de uma guerra há muitas décadas. Além disso, há quem diga que a política do filho único na China gerou um exército de morde-fronhas na China, um monte de garoto que se acha o reizinho e não está acostumado a brigar. Outro ponto preocupante para a China é a corrupção no seu exército, tão grande quanto a corrupção russa. Ao final, ninguém tem bola de cristal para prever o futuro, mas eu acho que Xi Jinping não vai se meter nessa e mais, se meter, vai se dar mal. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Gustavo77, escrito e narrado por Peter Turgunia.